Bem, pessoal, então hoje nós vamos aqui reunidos para poder fazermos esse estudo, né, que é que a gente vai tratar sobre esse assunto, essa temática que nós chamamos de chakras. Esse assunto, ele é uma temática conhecida de muitos, né, e, porém, talvez não com o propósito, né, o que a gente geralmente explica aqui dentro do que é os ensinamentos gnósticos. Então, esse tema que nós vamos abordar aqui, nós vamos tratar aí desses aspectos que nós chamamos, aqui dentro dos termos esotéricos, né, nós chamamos de anatomia oculta do homem. E quando nós falamos o homem, nós estamos falando no sentido de gênero, né, e tudo isso se aplica ao homem e à mulher. E então, para aqueles que ainda, que é a primeira vez hoje, né, no tema de hoje, ou primeiro contato aqui com esses assuntos tratados dentro do ensinamento gnóstico, vamos entender aqui, né, um pouquinho sobre o que é, então, a gnosis, né? A gnosis, gnosis, igual nós já falamos em outros momentos, a gnosis é uma palavra que vem do grego, né, que significa conhecimento. E esse conhecimento que nós abordamos, que nós trazemos aqui, é esse conhecimento de tipo superior. Inclusive, nós vamos falar um pouco desse conhecimento e que a gente adquire por meio de sentido superior. Esses sentidos superiores nós vamos abordar hoje, que são esses aspectos das faculdades parapsíquicas, que nós colocamos no título do tema. Então, por meio desses conhecimentos, por meio desse conhecimento adquirido aí, por meio desses sentidos, é possível, né, que seja possível, né, despertar as múltiplas possibilidades adormecidas dentro da consciência humana. Então, por meio desses aspectos, nós podemos ir desenvolvendo no que é o autoconhecimento, que é o conhecimento de nós mesmos, e isso do despertar do autoconhecimento nos leva a trabalhar também ou ir conquistando esse processo de despertar da consciência. O despertar da consciência, ele não acontece do dia para a noite. Nós falamos um pouquinho nesse tema anterior, né, que ocorreu aí na semana passada, que depois é possível que a gente possa assistir, vou até colocar o link dele depois aqui nesse vídeo também, que nós podemos trabalhar nesse sentido, né, de despertar essas capacidades por meio do despertar da consciência. Essa consciência, nós abordamos que é o que nós também chamamos de alma. Então, a alma, que é esse conjunto de dons, virtudes, valores, eles podem ser desenvolvidos se o indivíduo ele trabalha para isso. Não é uma coisa que acontece automaticamente. É uma questão que a pessoa precisa de colocar, fazer um esforço nesse sentido. Então, não vamos aprofundar muito aqui. O objetivo é que nós hoje aprofundemos e estudemos sobre esses aspectos do que são os chakras. E aí, para isso, já chegamos nesse conceito. O conceito de chakra é o que nós chamamos de... Essa palavra vem do sânscrito, que significa roda, ou vórtice, ou disco. E esses vórtices energéticos, eles se encontram dentro de uma estrutura do que nós chamamos de anatomia oculta, que é o corpo astral. Pode ser que para alguns seja a primeira vez que ou escuta sobre o que é o corpo astral, mas só para nós entendermos, o corpo astral é o veículo energético que nós temos para que nós possamos sair em sonhos. Então, quer dizer, que toda vez que nós sonhamos, nós utilizamos o nosso corpo astral consciente ou inconscientemente. Então, toda vez nós precisamos desse veículo astral para podermos sonhar. Então, quer dizer que toda vez que nós dormimos, nós recordemos ou não, nós vamos utilizar esse veículo astral, ou chamado de corpo astral. Então, esses chakras, eles se encontram nessa estrutura do nosso corpo astral. Então, esses vórtices, né, ou esses centros, eles captam energia cósmica e transmutam para a nossa assimilação. E transmite para
uma outra estrutura, que é o nosso corpo vital. Esse talvez é mais conhecido, né? Que muitos conhecem como aura. E esse corpo vital, por si, ele faz com que isso seja plasmado ou cristalizado no corpo físico. Então, nós temos um corpo físico, um corpo vital, que é responsável pela nossa vitalidade, e também nós temos um corpo astral. Então, esse corpo astral, que se encontra na quinta da natureza, ele é um corpo que tem aí essas antenas, chamadas chakras. Essas chakras nós podemos dizer que são antenas que captam, né, energias cósmicas e transmutam isso, plasmando primeiro no nosso corpo vital, depois no nosso corpo físico. Aqui tem um detalhe para vocês começarem a entender como é que funciona esse fluxo. Toda vez que o indivíduo ele deita ali na sua cama para poder dormir, no seu descanso, entra em atividade aí o corpo vital. E aí a pessoa tem que sair a pessoa ela entra no mundo dos sonhos. Ela não tem como não ir, porque existe aí dentro de cada um de nós citamos bem superficial na aula anterior, dentro de cada um de nós existe o que nós chamamos de essência, ou o que nós chamamos de chispa divina. Então todos nós temos essa chispa divina, que é o também que nós chamamos de embrião áureo, que nos permite inclusive, ir trabalhando nesse processo de despertar. Essa chispa divina, quando nós estamos no momento de descanso, ela se afasta do nosso corpo físico e aí entra em atividade o nosso corpo vital, que é essa estrutura que é responsável pela nossa vitalidade, para poder fazer a reparação do nosso corpo físico. Isso é perceptível, por exemplo, quando uma pessoa, ela, por exemplo, dorme mal à noite, ou ela passa a noite em claro. Aí o dia seguinte dessa pessoa é um dia complicado, porque ela não revigorou na noite passada. E em termos práticos, o que aconteceu nesse processo dela não ter revigorado? Porque o corpo vital dela não entrou em atividade, consequentemente, não reparou o que se precisava ser reparado. Pela noite mal dormida ou a noite que ela não dormiu. Né? Então, esse processo acontece. Então, essa chispa divina, ela se desconecta desse corpo físico, né? Na verdade, ela afasta ali e entra em atividade o corpo vital para poder fazer esse processo de reparação do corpo físico. A essência vai para o mundo astral. E aí a pessoa, ela fica aí vinculada a esse corpo físico por meio de um mecanismo que talvez alguns já ouviram falar, chamado de cordão de prata, ou cordão de Antacarana. Esse cordão de prata ou cordão de Antacarana é o que permite, é o que faz com que toda vez que uma pessoa sonha, ela acorda, essa essência, essa chispa divina volta para esse corpo físico, porque tem um vínculo desse corpo físico por meio desse cordão de prata, esse cordão de Antacarana. E aí, então, é o fluxo que acontece toda noite. Né? Então, esses são os aspectos aí, falando um pouquinho dessa estrutura, né, dessa anatomia oculta. E aí, esses chakras, igual falamos aí, se encontra nessa quinta dimensão da natureza, nesse corpo astral. E aí, eles têm essa finalidade, né, de estabilizar a vida, transformando diversos tipos de energias que nos rodeiam, do cosmos, da Terra, dos seres vivos, etc., e estimulando o nosso corpo vital e físico. Para que nós possamos entender, todos nós recebemos influências dos astros. Talvez uma ou outra aqui já deve ter escutado que nós somos feitos de poeira das estrelas. Não sei se já ouviram essa terminologia. Por quê? Porque os astros, falando, por exemplo, que influencia muito aqui toda a vida na Terra. Por exemplo, a Lua. A Lua é um astro. É um corpo celeste que influencia aqui. E o tempo todo esses corpos celestes estão emanando partículas. E essas partículas são recebidas aqui no planeta Terra. Ou seja, essas partículas provocam influências aqui. Né? Então, esse chakra na pessoa, ele de alguma forma também captura isso. E só para nós entendermos, né, o que os chakras capturam, por exemplo,
Todos nós somos feitos também de natureza. Nosso corpo físico ele é composto de natureza. Ele é composto de terra, fogo, ar e água. Então, nosso corpo físico tem essa estrutura de natureza. Mas antes desses 4 elementos, existem princípios que não são materializados dessa forma, que é o que nós chamamos de Akash. Nós também podemos tratar esses pontos como princípios que são o que principia os 4 elementos da natureza. E isso são o que pode ser entendido como essa questão dessa poeira das estrelas, né, a princípio, para nós termos uma compreensão melhor. E esse princípio, ele precisa se converter nesses elementos. Então, esse chakra, de alguma forma, trabalha isso. Bom, nós vamos abordar aqui os 7 principais chakras. Nós vamos abordar um oitavo aí. Mas, no geral, nós vamos tratar dos 7 principais chakras. Esses 7, nós podemos entender que eles estão relacionados também direto com essa lei do 7. O 7 está presente em muitas coisas. Também, em termos esotéricos, nós falamos aqui essa palavra difícil, né? Grande aí, heptaparapashinok. É uma palavra que relaciona-se com essa questão da lei do 7. O que quer dizer a lei do 7? É uma lei de organização. Então, existe a lei de criação e existe a lei de organização. Nunca é só criar. Sempre tem a questão de organizar. E aí, para que se possa, por exemplo, organizar a música, tem aí as 7 notas musicais. Existe os 7 principais planetas, os 7 astros, do qual nós falamos aqui agora há pouco, um deles nós falamos da Lua. Então, esses astros, ou esses 7 principais planetas, se diz também que esses 7 principais planetas possuem inteligência divina, que tem uma relação dessas inteligências divinas com os 7 arcanjos que é citado no Apocalipse. Então, esses 7 arcanjos, os 7 anjos diante do trono de Deus, né? Então, esse 7, ele está presente em muitas coisas. Se nós formos falar a nível de planeta, né, o planeta Terra, ele possui 7 camadas. Vou lembrar aqui de cabeça, a atmosfera é uma das camadas. Aí tem mesosfera, tem mais umas 5 camadas aí. Então, o planeta, no seu nível macro, ele possui as 7 camadas. O ser humano, também, considerando que o ser humano é esse microcosmos, né, o ser humano também possui esses aspectos do 7 nele. Por exemplo, essa questão dos 7 chakras. Outro exemplo da lei do 7 influenciando o ser humano, também é entendido que o ser humano, ele não é uma composição somente de corpo físico. Nós falamos ali o corpo vital, corpo astral, aí tem corpo mental, corpo causal, corpo búdico e o corpo átmico, formando também uma estrutura setenária. Né? Então, quer dizer que o ser humano, ele também não ficaria fora, né, dessa lei do 7. Ele precisa disso. Mais algumas referências da lei do 7. A criação do mundo, por exemplo, aconteceu em 7 dias. No 7º dia, Deus descansou. Na semana, nós temos 7 dias. Esses 7 dias da semana se relacionam com esses 7 principais planetas aqui. Cada dia da semana se relaciona com um dia desses planetas. E esses planetas também se relacionam com esses 7 chakras. Então, essa lei do 7, ela está amarrando muitas coisas, né? E aí nós precisamos de ir entendendo que existe um mistério aí, né? Se nós formos buscar na numerologia, né, o número 7, ele quer dizer que a pessoa, ela recebe como resposta o número 7, ela sinaliza para ela que ela terá um triunfo. Porém, que é um triunfo que custa, ou seja, que ele precisa de trabalhar para alcançar esse triunfo no qual ele almeja. Então, esse aspecto do 7, ele é um aspecto aí profundo. E aí, nós vamos também entender que existe, né, dentro, numa relação aí do que
esses ensinamentos uma relação direta com o cristianismo. No cristianismo não fala de chakras. No cristianismo fala das igrejas que são citadas no Apocalipse de São João. Então, o objetivo de um chakra é vir a se converter em uma igreja. Então, o objetivo final deles é isso, né? Se converter em uma igreja. E uma igreja, o que é uma igreja? Esse conjunto de virtudes e valores que nascem na consciência da pessoa. Então, vocês estão, acredito que estão capturando que a questão do chakra, ele tem muito mais a ver com o despertar, o desenvolvimento humano, e que pode ser utilizado para isso, do que, às vezes, é o que já foi tratado até então. Né? Muitas pessoas, às vezes, buscam, eu preciso de alinhar os meus chakras, ou alguém oferece esse tipo de trabalho. Nos ensinamentos gnósticos, nós dizemos que não existe essa questão. Existe uma questão da pessoa, a própria pessoa, colocar em atividade esse chakra. E aí, isso é um trabalho próprio da pessoa, não tem interferência de ninguém, né, para esse trabalho. É ela com ela mesma. E aí, onde que, por meio desse trabalho consciente para poder despertar e desenvolver esses chakras, é onde que a pessoa vai conquistando as capacidades, porque relacionado a cada um desses chakras, a pessoa vai adquirindo uma capacidade. E aí, os principais chakras que nós vamos estudar aqui, nessa composição aqui nós temos 8 chakras, porque nós vamos estudar também o chakra pulmonar, e na sequência, então, nós vamos iniciar o estudo de cada um deles. Então, fisicamente, na pessoa, existe um assento físico, e esse assento físico se encontra na coluna da pessoa, relacionado a cada uma das glândulas ou órgãos que nós temos. Então, cada chakra... Célia, não acredito no chakra. Ok, mas no nosso corpo físico possui um assento físico desse chakra. E aí nós vamos abordar qual que é o aspecto desse assento físico. O assento físico geralmente é uma glândula endócrina. O que são as glândulas endócrinas? As glândulas endócrinas são mecanismo que existe no corpo físico, né, que segregam, tem a finalidade de segregar hormônios no corpo físico. E o que quer dizer hormônios? Se nós formos lá na etimologia dessa palavra, nós vamos ver que a palavra hormônio significa excitar. Quer dizer, ânsia de viver. Então, quer dizer que o hormônio, ele é necessário, ele é essencial para a vida. Tanto é que uma pessoa que ela começa a ter algum distúrbio, alguma glândula nela, começa a deixar de funcionar como funcionava antes, a pessoa começa a ter os impactos na sua saúde. Ela começa a ter alguns efeitos. Por exemplo, às vezes a pessoa ela começa a ter um distúrbio, a glândula tireoide, por exemplo, não está funcionando direito. Aí, por exemplo, as mulheres, na hora que chegam em determinada fase da vida, começa o ciclo hormonal deixa de funcionar como era antes. Os homens também, da mesma forma. Então, esses são momentos ou períodos que glândulas no corpo físico, elas param de ter a funcionalidade igual tinha antes. E aí, então, ela deixa de segregar aqueles hormônios. E aí começa a ter alguns impactos. Que a maioria das vezes a pessoa tem que buscar fazer uma reposição disso para que ela volte à normalidade. Né? Então, esses são, só para nós entendermos que esse assunto das glândulas endócrinas, eles são aspectos que estão relacionados diretamente com a nossa saúde. Então, quer dizer também que manter essas glândulas endócrinas em funcionamento, em pleno funcionamento, no mínimo que essa pessoa vai receber de benefício é saúde e bem-estar. Para nós começarmos o estudo sobre cada chakra, então nós vamos fazer um estudo individual de cada um deles. E
E aí, o primeiro chakra que nós vamos abordar aqui é o que nós chamamos de, em termos sânscrito, né? Então tem aqui a nomenclatura sânscrita e o nome aqui português, né, ocidental, Muladhara Chakra. Esse é o chakra que nós chamamos de chakra coxígeo, que quer dizer que é um chakra que existe nessa parte mais baixa da coluna. Coxígeo por quê? Porque nós temos ali o cóccix, né? Essa região é onde que se encontra esse chakra básico, né? E aí esse chakra, ele já se relaciona com a igreja de Éfeso, as glândulas que esse chakra se relaciona, então aí nos homens é os testículos e nas mulheres os ovários. E aí, como eu falei para vocês, né, que existe esse elemento que é o princípio do elemento terra, que nesse caso aí está falando de Prithvi, né, que é relacionado a esse Akash, tá? Então, esse chakra tem relação com esse elemento terra. E aí, entra aqui algumas características e algumas nomenclaturas que talvez um ou outro já ouviu falar. Então, aqui se fala da sede do Kundalini. Kundalini é uma nomenclatura utilizada no conhecimento hindu, né, que se relaciona com o que nós conhecemos dentro do cristianismo como a Mãe Divina. Então, todos nós temos uma Mãe Divina. Então, essa Kundalini é a Mãe Divina. Então, não sei se vocês já ouviram falar de Helena Petrovna Blavatsky, da teosofia. Ela dizia que existe tantos pais e mães na Terra como no céu. Quer dizer que todos nós temos os nossos pais biológicos e nós também temos os nossos pais espirituais. Então, todos nós temos um pai espiritual e uma mãe espiritual. Então, é a mãe divina. E aí, se nós formos recorrer ao drama do cristianismo, ali nós vemos que existe um papel importantíssimo no que é a mãe do Cristo até ele se formar, até ele estar pronto, até ele alcançar esses 33 anos de idade, que também é os mesmos 33, as 33 vértebras dessa coluna que nós temos, os 33 graus da maçonaria. Então, esse assunto, né, dessa mãe divina com o trabalho do próprio Cristo tem uma relação muito importante aí. Então, esse chakra básico é esse chakra que é essa sede do Kundalini, ou seja, essa sede da Mãe Divina. E aí, aqui, uma outra característica é essa questão da sensibilidade à vida e ao sentido de existência. E aqui a pessoa, ela também tem uma relação com essa base dos instintos e relações fisiológicas. E aqui, a faculdade, né, o sentido de tipo superior que a pessoa ela adquire quando esse chakra começa a entrar em atividade é justamente essa questão de dominar os elementos da natureza. Então, por exemplo, quando nós estudamos, por exemplo, o Gênesis, qualquer livro, Gênesis, que narra esse início, de alguma forma, ali trata e nos dá essa mensagem de que o ser humano ele é convidado a se converter em reis e sacerdotes da natureza. O que é rei e sacerdote da natureza? É ter essa capacidade de mandar na nossa natureza interior. Depois da pessoa adquirir esse domínio dessa natureza interior, ela consegue, inclusive, o mando dessa natureza exterior. Que domínio é esse? Só para nós entendermos, cada um dos elementos que nós citamos, elemento terra, existe uma parte antagônica nesse elemento. Qual que é a parte antagônica? Preguiça, má vontade, inércia, desorganização. São aspectos antagônicos relacionados ao elemento terra. O elemento fogo. Qual a parte antagônica? Por exemplo, irritabilidade, nervosismo, a pessoa se converter e estar iracunda,
né? São aspectos relacionados a essa questão impulsividade, são relacionados a essa parte negativa do elemento fogo. O elemento ar. Qual que é a parte antagônica do elemento ar? Geralmente, a dúvida, a convulsão mental, a divagação mental, né? São aspectos relacionados a essa questão negativa do elemento ar. E o que tem em relação ao elemento água? A parte negativa do elemento água geralmente são as tristezas, as melancolias, as baixas paixões, né? São aspectos relacionados com essa questão do elemento água. Então, são aspectos aqui que são questões antagônicas desses elementos que nós precisamos aprender a superar. Então, se o indivíduo ele não sabe superar essas questões antagônicas desses elementos, ele é um indivíduo que não consegue dominar a natureza. Muito menos a sua natureza interior, muito menos ainda a natureza exterior. Então, a faculdade que o indivíduo ele conquista é isso de dominar essa natureza. Primeiro, a interior. Para que esse chakra seja desenvolvido, existe um requisito? O requisito é a paciência. Então, se uma pessoa, o que ela menos tem é paciência, aqui ela já é convidada a refletir sobre. Porque, para que uma pessoa consiga conquistar ou colocar em atividade os chakras, existem questões comportamentais que são exigidas, né? Bom, e aí, esse chakra também ele tem uma relação com um planeta. Nesse caso, ele é relacionado com a Lua. E aí existe a inteligência divina que habita a Lua. Se diz que a relação existente com a Lua é o arcanjo Gabriel. E aí podemos ter algumas reflexões aí, né? Gabriel está relacionado com esses aspectos da vida. E aí, tanto é que ele é o anjo da anunciação, lá que aparece para a Mãe Divina, né? Então, são aspectos aí que a gente precisa de ir compreendendo sobre esses mistérios que estão aí. Bom, nós ensinamos que para que uma pessoa possa colocar em atividade um chakra, o primeiro pontapé inicial é essa prática dos mantras. E aqui nós vamos apresentar também 7 mantras, ou também que nós chamamos de 7 notas-chaves. Essas notas, elas ressoam na natureza. E um mantra, a gente vai ter um slide ali específico, mas um mantra quer dizer palavra de poder. E essa palavra de poder, ao praticar essa palavra de poder, esse mantra tem uma capacidade. Nesse caso, nós estamos trabalhando com os mistérios do som. Então, quando nós falamos sobre o mantra, que é o som do S, nós estamos emitindo um som, um mantra. Um som, todo som, ele gera movimento, ele é gerado por movimento e vibração. Então, todo som gera vibração. Vibração, por sua vez, gera calor. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas, por exemplo, na época de criança era comum a gente pegar alguma coisa e sair batendo, né? Fazendo um tambor, por exemplo. Então, aquele tambor que a gente batia ali por algum tempo, depois de algum tempo, aquele tambor estava quente. Por quê? Som gera vibração, que gera calor. Célio, o que tem a ver calor aqui com esse assunto? Bom, nós falamos que nós somos compostos também de elemento fogo. O fogo, ele é essencial. O fogo, ele pode ser utilizado. Se ele é utilizado sabiamente, ele purifica. Se a pessoa não sabe lidar com fogo, ela se queima, né? Então, esse elemento fogo é uma questão da gente aprender a manejar o elemento fogo. O elemento fogo também, por exemplo, se a pessoa não sabe manejar o fogo, uma questão de se queimar é quando, por exemplo, uma pessoa ela não sabe lidar com as paixões, porque a paixão não é só a questão do aspecto de relacionamento homem-mulher. A paixão é tudo aquilo que
mantém a pessoa presa em alguma coisa. Então, são aspectos da paixão que se relaciona com o fogo. Então, ou seja, que nós temos que aprender a manejar esse fogo. E um outro aspecto aqui que nós vamos falar é que, relacionado a isso, existe uma capacidade no ser humano que é a capacidade de regenerar, ou quer dizer voltar a gerar. Então, quer dizer que nosso corpo físico pode ser regenerado mediante a sábia utilização do fogo. O sábio manejo do fogo. Então, uma pessoa que sabe manejar o fogo, ela, de alguma forma, começa também a, de alguma forma, regenerar seu corpo físico. Como que se pratica esse mantra S? Da mesma forma, semelhante ao silvo de uma serpente. Da seguinte forma. Então, esse é o som do S. E como que vai se fazer isso, né? Como é que vai se emanar esse som? Nós vamos emanar esse som e estar concentrado nessa região onde está localizado o chakra. Vamos aprofundar aqui nos próximos chakras e no final a gente explica detalhadamente sobre a prática. Bom, o próximo chakra é o chakra Swadhisthana Chakra, ou chakra prostático nos homens, ou chakra uterino nas damas. Esse chakra ele está localizado nessa região da pelvis. A igreja de Esmirna, as glândulas aí no homem a próstata e nas damas o útero. Aqui esse chakra ele se relaciona com o elemento água. E aí existe aqui uma questão, né, que sobre esse chakra se diz que é a sede do subconsciente e do pensamento arquétipico. Aqui também se desenvolve aí um aspecto que é o senso de responsabilidade e do dever. E uma capacidade que a pessoa vai adquirindo também é o domínio sobre a luz astral. Logo, a capacidade ou a faculdade que uma pessoa desenvolve quando ela coloca em atividade esse chakra é sair conscientemente em corpo astral. Ou seja, a pessoa entra no mundo dos sonhos e ela sabe que está entrando. Ela tem essa certeza, essa convicção, essa clareza de que ela sabe que está entrando no mundo dos sonhos, conscientemente. Igual nós explicávamos ali agora há pouco, toda noite nós vamos fazer isso, consciente ou inconsciente. Então, quando esse chakra entra em atividade, a pessoa vai adquirindo essa capacidade de perceber, de ingressar no mundo dos sonhos de forma consciente. Então, esse é o sentido de tipo superior que a pessoa adquire, que ela vai desenvolvendo. Bom, o requisito é que haja o que nós chamamos aqui de domínio sexual. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ser humano ele precisa de evitar os excessos. Mas também o ser humano precisa de cuidar, porque esse é um assunto, é uma área que nós vemos hoje em dia que cada vez mais está se degenerando. Cada vez caminhando mais para o lado errado da coisa. E nós vemos que esse assunto ele tem uma relação muito importante com o que é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do ser humano. Tanto é que a capacidade de regeneração do ser humano também tem relação direta com essa área, com esse centro, que é o centro sexual. Então, esse centro, inclusive dentro do tema do curso de gnoses, a gente aprende o estudo de cada um desses centros. E o centro sexual, ele é um centro que ele é flexível no sentido de conseguir gerar energia para outros centros. E aí o que acontece é que o desgaste de outros centros, muitas das vezes, gera o desgaste desse centro também. Por exemplo, uma pessoa que ela
ela desgasta o seu centro intelectual, ou seja, ela estuda demais. Ela não consegue parar de estudar. É normal, então, que ela vai ter uma dificuldade ali intelectiva depois. Mas esse desequilíbrio intelectivo gera para ela também um desequilíbrio do centro sexual. Então, aqui o contexto é no sentido de evitar os excessos. E principalmente aqui nesse assunto dessa questão da sexualidade, da gente buscar olhar sempre esse assunto como algo puro. E o planeta que se relaciona aqui é o planeta Mercúrio. E aí, Mercúrio, se diz que a inteligência divina que habita Mercúrio é o Logos, é o arcanjo Rafael. E o mantra que se relaciona com esse chakra é o mantra M. E se faz da seguinte forma: a pessoa fecha a boca, inala, fecha a boca. Como se fosse o mugido de um touro. Então, esse é um mantra relacionado a esse chakra. E aí, o próximo chakra é o chakra que nós chamamos de Manipura Chakra, ou também chakra umbilical. A região é essa região do umbigo, que ela é conhecida também como plexo solar. Por quê? Porque se diz que essa região é uma região nervosa, essa região do umbigo. E aí, essa região, ela é como se fosse uma antena que a pessoa tem. Tanto é que muitas das vezes a pessoa ela tem uma sensibilidade que ela sente um frio na barriga. Né? Então, esse chakra umbilical, ele é uma antena que captura aí. Tanto é que a faculdade aí é a telepatia. Por quê? Porque é nesse local que nós capturamos. Aqui, a igreja relacionada a esse chakra é a igreja de Pérgamo. E a glândula, nesse caso, é as suprarrenais. E aí, o elemento aqui é o elemento fogo. Aqui se relaciona com essa sede das emoções e da força interior. Aqui também tem uma questão de uma exigência, né? Que é o domínio da paciência, que é essa ciência da paz, e também o domínio do humor, porque a pessoa tem que ter emoções equilibradas. A faculdade aí que nós colocamos é a telepatia. E o que quer dizer a telepatia? A telepatia é a capacidade que uma pessoa tem de comunicar-se sem utilizar os meios de comunicação. E geralmente isso acontece, por exemplo, a gente lembra de alguma pessoa. Essa pessoa, de alguma forma, ela nos dá algum sinal de vida. Ou ela, comum hoje em dia, ela nos manda uma mensagem, ou ela nos liga, ou alguma coisa daquela pessoa, algum assunto daquela pessoa a gente tem que tratar. Então, isso é comunicação. E como que nós capturamos essa comunicação? Primeiro, todo pensamento de uma pessoa emite-se uma onda eletromagnética. Então, essas ondas que são emanadas, elas ecoam pelo universo. E o nosso chakra umbilical é quem captura essas ondas. Então, muitas das vezes, surge um pensamento nada a ver. De onde que nós capturamos isso? Por que surgiu? Algum aspecto telepático que fez com que nós tivéssemos essa condição de capturar aquilo. Então é comum, é muito forte, por exemplo, isso aqui nas mães com os filhos. É muito forte, por exemplo, isso aqui com o casal que está muito unido, que está bem unido. Às vezes alguém do cônjuge ali, alguém lembra de alguma comida, por exemplo. Quando ele chega em casa, aquela comida está pronta. Isso é uma comunicação telepática. O mantra aqui é o mantra U, né? E o requisito, né, para que uma pessoa ela consiga ir colocando esse chakra em atividade
É aquilo do equilíbrio. Equilíbrio emocional, domínio sobre as paixões. E o planeta é o planeta Vênus. Vênus, se diz que a inteligência divina que habita Vênus é Uriel, o arcanjo Uriel, que está relacionado com esses aspectos do amor. Amor entre o casal. Então, o arcanjo Gabriel tem essa especialidade. O mantra U se faz da seguinte forma. O próximo chakra que nós vamos estudar aqui é o chakra Anahata Chakra, que é o mesmo chakra cardíaco, e ele está nessa região do coração. E a igreja é a igreja de Tiátira. O órgão é o próprio coração. O coração, em primeira classificação, ele é um órgão, mas ele também segrega hormônios. O elemento é o elemento ar. E aqui se diz que no coração é a sede da mística e da devoção espiritual. Tanto é que é comum, por exemplo, que nós, por exemplo, recebamos algum tipo de orientação assim, escuta seu coração. Seu coração é que vai te dizer. E quer dizer, o coração é o melhor conselheiro. Por quê? Porque se nós dizíamos agora há pouco que nós temos um pai espiritual, a morada desse pai espiritual é nesse coração. Então, por isso, ele é o melhor conselheiro. A capacidade que uma pessoa vai adquirindo é o quê? É a intuição, inspiração, amor e benevolência. Isso é o que a pessoa vai conquistando de capacidade quando esse chakra entra em atividade. O requisito, ele não é simples. O requisito é que a pessoa aprenda a amar. Cada um de nós já refletiu o que é o verdadeiro amor, o autêntico amor. Então, existe uma questão aí muito profunda em relação a isso. Tanto é que se diz que, um sábio aí diz que o amor é o extrato ou a síntese de todas as virtudes. Nessa linha de pensamento, para então ter amor, é necessário ter virtudes. E essas virtudes são da alma. E aí, por isso, Cristo dizia lá, com paciência possuireis vossas almas. Quer dizer, que é algo a ser construído, a ser desenvolvido, para que a pessoa também possa ir desenvolvendo esse amor. Então, é entendido também que sem amor, sem virtudes, não há amor. A maior parte das vezes existe a contraparte desse amor. O planeta é o Sol. E diz que a inteligência divina que habita o Sol é o arcanjo Miguel, ou também chamado de Michael. Essa é a inteligência divina que habita o Sol. O mantra é o mantra O, que é com esse acento circunflexo mesmo, fechadinho aí, o som fechado, da seguinte forma. O... O próximo chakra é o chakra laríngeo ou Vishuddha Chakra, que está localizado nessa região da garganta. A igreja é a igreja de Sardes. As glândulas tireoides e paratireoides. O elemento é o éter. Então já é mais sutil do que os 4 elementos. Há algumas características aqui, né? É que se relaciona muito com essa questão da criatividade de comunicação, sentido de percepção vibratória, poder de síntese, a faculdade que uma pessoa adquire é o chamado de clareaudiência, ou também chamado de ouvido mágico, que é a capacidade que uma pessoa tem de ouvir não só o que essa faixa de decibéis permitido para o ouvido humano. Nosso ouvido humano, ele tem uma faixa de decibéis, somente uma faixa que nós capturamos. Existe faixas acima, existe faixas abaixo. Então, a pessoa que tem essa clareaudiência,
ela tem essa capacidade de ouvir além dessa faixa limite. Então, isso é a clareaudiência. Aqui o requisito é que a pessoa busque zelar por isso, né, do reto pensar. É comum, por exemplo, a pessoa ficar pensando coisas erradas, ou pensando em coisas inúteis. Que nós estamos falando que é exigido o reto pensar. Ok, a pessoa tem que pensar, mas ela vai pensar coisas objetivas, coisas retas, retos esforços. O verbo perfeito. O que quer dizer isso do verbo perfeito? Essa laringe, ela é a responsável por emanar esse verbo. E o verbo, ele é uma capacidade divina. O verbo cria. Então, tanto é que no princípio era o verbo. É essa palavra que emana dessa laringe. Então, essa palavra que nós proferimos, ela cria. Por exemplo, se uma pessoa entra num recinto e começa a falar palavras descompostas, palavras desarmônicas, ela vai criar um problema ali. Trazer desarmonias. Mas também uma pessoa, se ela chegar e falar e dar sábios conselhos, ela ajuda alguém, ela ajuda a edificar. Então, nisso do verbo perfeito, é a questão aí de nós utilizarmos o nosso verbo para edificar. Então, tem um dito que diz assim, né? Se nossa palavra, se nossa fala não for mais bela que o silêncio, então é melhor que nós fiquemos calados. Então, é algo para analisarmos sobre essa questão de como nós gastamos o nosso verbo. A retação é o reto esforço. É comum que muitas das vezes a gente está gastando esforço com algo que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, por isso, essa necessidade de nós buscarmos um reto esforço. O planeta é o planeta Marte. A inteligência divina que habita Marte é o arcanjo Samael. E o mantra é o mantra E, com esse som fechado, dessa forma que está aí, que faz da seguinte forma. E... O próximo chakra é o chakra frontal, que também conhecido como olho mágico, né, que fica localizado nesse entrecenho. A igreja do Apocalipse já é a igreja de Filadélfia. E a glândula é a pituitária. Esse chakra já não tem mais relação com os elementos da natureza. E aqui já tem uma relação direta com essa questão das imagens arquétipicas. O que quer dizer isso? Imagens arquétipicas. São imagens que muitas das vezes a pessoa vê como se ela é semelhante a um processo de sonho que ela está passando. Às vezes essa imagem não quer dizer nada com nada. Às vezes ela tem dificuldade de entender que imagem que é aquela. São imagens arquétipicas, que são princípios que a pessoa precisa de meditar sobre aquilo para ela intuir o que quer dizer aquilo. Então, a pessoa vai adquirindo essa capacidade de entender sobre isso. E aí a faculdade é justamente essa questão da clarividência, ou seja, a capacidade que a pessoa tem de ver claramente. E quanto mais facilidade uma pessoa tem de imaginar, mais ela está próxima dessa faculdade, de ver claramente, de ver além desse tridimensional. São os aspectos aí relacionados com essa questão da clarividência. É o ver esses aspectos além dessa tridimensão. Então, ela consegue ver internamente. Então, esse é o aspecto da clarividência. Também aqui tem um ponto aqui sobre a questão da justiça. Né? A pessoa vai desenvolvendo esse senso de justiça, né, consciente. O requisito também existente aí é a serenidade. E o planeta está relacionado, é Júpiter, e Júpiter está relacionado com esses aspectos da justiça, né? E o mantra é o mantra I. Então, para que uma pessoa
começa a colocar em atividade esse mantra, esse chakra, ela mantraliza, ou ela verbaliza esse som do I, da seguinte forma. E o penúltimo chakra é o chakra coronário, ou Sahasrara chakra. Esse chakra se diz que ele é o último a se desenvolver, porque também se relaciona, se diz que esse é a coroa dos santos, né? Então esse chakra está localizado no topo da cabeça. A igreja é a Laodiceia, e aí a glândula é pineal. Aqui diz, né, que é a sede de Shiva. Nessa mitologia de Shiva, não sei se todos têm essa noção, mas Shiva é esse aspecto do Espírito Santo na mitologia hindu. Shiva sendo essa representação do Espírito Santo. A percepção profunda da realidade, despertar da razão objetiva, são aspectos que, por exemplo, praticamente uma pessoa já iluminada para que ela consiga tudo isso. Por isso que é o último chakra. Então, para isso, a pessoa já teve que cumprir com todos os requisitos dos outros. A faculdade aqui é o que nós chamamos de polividência, que é essa capacidade de ver o ultra da natureza. O requisito é elevada devoção, perfeição interior. Então, quer dizer que para esse chakra estar desenvolvido, exige-se esse trabalho prévio, né? A conquista dessa perfeição. Alguns podem dizer, mas sério, de onde vem essa necessidade de trabalhar na perfeição? Bom, nas Sagradas Escrituras também diz, né? Assim, sede perfeitos como o vosso Pai que está no céu. E então quer dizer que existe-se uma necessidade de trabalhar para nos aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento é um esforço contínuo, não é algo que acontece de forma automática. É um trabalho consciente que a pessoa precisa fazer. Aqui, dentro dos ensinamentos gnósticos, nós dizemos que é necessário, para que uma pessoa conquiste isso, retos esforços e padecimentos voluntários. Então, quer dizer, é algo que a pessoa precisa de esforçar para isso. O planeta que se relaciona é o planeta Saturno, que se relaciona com a inteligência divina que habita ali, chamada de Arcanjo Orifiel. E o mantra também é o mantra I, né? Então, que se mantraliza da mesma forma, igual nós já vocalizamos. O último chakra que nós vamos abordar é o chakra pulmonar. Chakras pulmonares, eles são um chakra que se localiza nessa região dos pulmões mesmo, e tem uma relação com a glândula timo. O mantra é o som do ar. E qual que é o objetivo desse chakra quando ele entrar em atividade? Ele vai permitir que a pessoa ela adquira essa capacidade da recordação de existências anteriores. Aí entra aqui um conceito, né, que é entendido que essa alma, essa chispa divina, ela possui mais de uma oportunidade, ou seja, mais de uma existência. Então quer dizer que nossa alma, para ela se desenvolver, para ela se aperfeiçoar, ela precisa de oportunidades. Então nós temos mais de uma existência. E quando nós aprofundamos nesse assunto, nós vamos vendo que essa tese de que nós só temos uma carece de uma lógica. Explicando. Se tivéssemos somente uma oportunidade, por que que uma pessoa nasce perfeita e a outra nasce em situações adversas? Então, por exemplo, a pessoa nasce com um corpo físico perfeito, a outra nasce com um corpo físico deformado. Por que que uma tem esse direito de nascer perfeita e o outro não? Então, na verdade, nós entendemos e explicamos que esses aspectos têm causa e razão de ser. Então, as circunstâncias que nós
passamos por ela nessa existência, ela é o resultado de como foi as existências que nós tivemos anteriormente. Então, é uma operação matemática ali de débitos e créditos que determina como é a nossa existência atual, ou seja, como é o nosso destino atual. Então, a recordação dessas existências anteriores, é comum que a pessoa comece a ter, por exemplo, déjà vus. Ela tem a impressão de que já conhece aquele lugar, ou ela tem a impressão de que já viu aquela pessoa, né? São fragmentos, né? Déjà vus que a pessoa vai tendo. Bom, nós já falamos um pouquinho sobre essa questão dos mantras, né? Então, mantras, que é a ferramenta que nós vamos utilizar para que se possa colocar em atividade um chakra, que entra aí esse conceito, né? É uma sábia combinação de letras, cujos sons determinam efeitos espirituais, anímicos e físicos. Os orientais chamavam isso de mantras. E essas são palavras pronunciadas de maneira correta, né? Que pode nos dar condição de encarnar esse verbo de ouro, essa linguagem de ouro. O que quer dizer? Aspectos, por exemplo, precursores, né, dessa linguagem, inclusive antes de Adão e Eva. Então, são aspectos bem no princípio que a origem de tudo, que a pessoa vai encarnando essa capacidade de compreender, de entender, de intuir, né? Então, esses mantras, ao praticar, ele tem essa relação aí com essas 7 notas musicais. E isso se relaciona com esse som universal. Aqueles aspectos que nós estávamos trazendo, né? Todo movimento é coessencial ao som. E onde existe movimento, existirá som. Nosso ouvido ele só capta uma faixa, igual nós já falamos, e o fato de nós não escutarmos essas outras faixas não quer dizer que não tem sons ali. Então, isso é aspecto do som que nós podemos capturar por meio dessa clareaudiência. Essa nota-chave, e aí são esses mantras que nós estamos trazendo, I, E, O, U, A, M, S. São 7 sons que se relacionam com 7 chakras. E aí, isso é o que se pode utilizar para que se possa colocar em atividade os chakras. Não é uma influência externa, é a pessoa praticando esses mantras que ela consegue perceber esses efeitos físicos, anímicos e espirituais. Como que a pessoa percebe isso? Né? Já eu falo sobre isso, mas antes, só para a gente fechar esse aspecto do som. Então, o som se divide em 3 aspectos. O som, a música, o verbo e o mantra. Então, nós vamos falar aqui do verbo e do mantra. O verbo era esse princípio criador, né? Que em João 1 fala disso, né? Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esse princípio do mantra é esse mesmo princípio do verbo. Então, esse verbo cria. Então, quando uma pessoa ela pratica esse mantra, algo ela cria. E aí, nesse caso, ela está produzindo nela mesma esses efeitos físicos, anímicos e espirituais, por meio do som. Então, a prática de vocalização, ou seja, de mantralização, é o quê? É justamente a pessoa se colocar predisposta para poder fazer essa vocalização, né? Então, ela vai emanar esse som. E a primeira coisa que ela precisa de fazer é adotar uma posição. Na aula passada, nós falamos sobre a meditação. E ali nós falamos, olha, para meditar exige-se uma posição cômoda. A posição cômoda é a mesma. Estar sentado numa cadeira, né, os pés totalmente apoiados no chão, formando nos joelhos esse ângulo de 90 graus, a coluna mais ereta possível. Então, esses são os aspectos aí iniciais para a prática da vocalização. Isso é a questão da posição. Bom, o ideal seria que fosse mais cedo possível. Por quê? Porque a prática de vocalização, ela é uma prática que nós chamamos de exercícios prânicos.
O que é um exercício prânico? É um exercício respiratório. E que quanto mais cedo a pessoa faz esse exercício prânico, mais ela carrega o seu organismo de prana. Prana é a energia vital do ar. Por que mais cedo isso acontece? Porque o ar pela manhã está mais puro. Então, o ideal seria que fosse pela manhã, mais cedo possível. A concentração quer dizer o quê? A concentração é que, a partir do momento que a pessoa se põe à predisposição para vocalizar o mantra I, ela vai estar concentrado onde? No entrecenho. Quando ela se coloca para vocalizar o E, ela vai estar concentrada onde? Na região da laringe. Então, aqui é uma prática também de colocar concentração. Quando a pessoa coloca concentração naquela região equivalente ao mantra, ela também vai começar a perceber o efeito físico do som. O efeito físico do som é a vibração. Então, ao vocalizar aquele mantra concentrado naquela região, ela vai perceber a vibração. O que vai acontecer quando ela está concentrada e percebe essa vibração? Nosso organismo vai começar a direcionar mais corrente sanguínea para aquela região. Então, consequentemente, aquela região vai ser melhor irrigada, sanguineamente falando. Então, a pessoa percebe isso, ela sente isso. E a respiração, quer dizer, antes de vocalizar, a pessoa inala, enche completamente os pulmões, e aí ela entona o som daquele mantra. Então, sempre vocaliza até exalar todo o ar dos pulmões, e depois inala e começa a vocalizar novamente, exalando o ar pela boca, ali saindo o ar dos pulmões. Então, essa é a entonação. E os mantras são esses, né? I, E, O, U, A, N e S. A sequência, nós sempre vamos fazer essa vocalização de cima para baixo, ou seja, do chakra frontal, laríngeo, cardíaco, pulmonares, umbilical, prostático uterino e coxígeo. Esses são a sequência que nós vamos fazer a vocalização. Quantas vezes cada mantra que nós vamos fazer? Nós recomendamos que, no mínimo, seja 7 vezes o mantra I, 7 vezes o mantra E, e assim sucessivamente, para cada um dos mantras. Quando a pessoa está fazendo isso sozinha, é comum que ela vai gastar praticamente uns 40, 50 minutos com essa prática de vocalização. Por quê? Porque ela vai vocalizar até exalar todo o ar dos pulmões. Aí ela inala novamente e vai fazendo isso 7 vezes cada mantra. Então, isso gasta um tempinho de prática. Então, por isso essa recomendação de, no mínimo, 7 vezes. O que nós tínhamos falado sobre essa questão da vocalização, né? Dessa entonação. A entonação é justamente a alongar ou prolongar o som daquela vogal, daquele mantra. Isso é a entonação. E aí, esse era o aspecto que nós tínhamos aí para trazer sobre o tema, né? Sobre os 7 chakras. Depois a gente pode também ver aqui que aqui tem um vídeo específico aqui focado só na prática da vocalização, né? E a pessoa pode observar esse vídeo para poder também praticar essa ciência dos mantras. No mínimo, o que a pessoa vai conquistar com isso é isso que nós tínhamos dito lá no início, de saúde e bem-estar. Porque quando ela faz isso, ela estimula essas glândulas a entrarem em atividade. E, consequentemente, essa glândula ela começa também a se regenerar. Porque ela está trabalhando, a gente está trabalhando ali com esse princípio do fogo também, né? Então, a pessoa começa a receber esse benefício. E a pessoa que pratica a ciência dos mantras, dessas vocalização, indiscutivelmente vai criando na pessoa uma aura diferente, uma capa protetora nela. Então, existem inúmeros benefícios aí quando a pessoa ela se coloca a
praticar essa ciência da vocalização. E um outro efeito também muito esperado é o quê? Que a pessoa começa a ter mais lucidez. Ela começa a estar mais desperta durante o seu dia. Então, ela pode também combinar essa prática da vocalização com a prática da meditação. Porque a partir do momento que ela encerra a prática de vocalização, o corpo vai pedir um relaxamento. E esse relaxamento é uma das etapas ali necessárias na técnica de meditação.